Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Vitor do canal Rotas e Memórias. Como vocês viram aí na descrição, esse vai ser um vídeo dos 5 erros que eu cometi na fabricação do meu camper artesanal e também vai ser um tour. Nosso primeiro vídeo aqui no canal já era um tour, só que de lá pra cá eu fiz algumas alterações, algumas modificações internas, algumas melhorias e eu senti que aquele primeiro vídeo nosso ficou a desejar. A gente não falou muitos detalhes, não contou algumas coisinhas ali referente ao camper. E esse vai ser um vídeo de reforço, um outro vídeo que eu vou contar os 5 erros e mostrar mais detalhado para vocês o camper. Esse é o camper artesanal, totalmente feito por mim. A única parte que eu não fiz foi a parte de documentação. Começando pela apresentação do carro, esse aqui é uma S10 2014 LT. O que eu fiz de alteração nela, troquei os pneus, coloquei uns pneus misto, mais borrachudo. Coloquei uma anteninha de rádio, não tenho rádio, é só por estética mesmo. Na parte da frente, na grade, eu coloquei uma barra LED. Na suspensão, por causa do peso, na traseira foi colocado no fecho de mola uma mola a mais. E as demais molas foram arqueadas. Até se for reparar, olhar o carro assim de lado, dá pra ver que a parte de trás ficou bem erguida. Por isso eu fiz esses dois calços aqui. Quando eu vou estacionar o carro, eu boto dessa forma aí na frente da roda. É em forma meio que de cunha. Tem uns 7 centímetros de grossura. Dependendo do terreno, eu coloco os dois na parte da frente ou coloco os dois nas laterais. E de cara agora, meu primeiro erro. E um dos erros aí que eu cometi, não são tão graves, mas importante, que é a escolha do carro. Quando eu fui escolher, o carro estava entre duas opções. Uma era a S10 ou uma Toyota Hilux. E eu fui por estética e conforto. Se fosse hoje eu faria diferente, eu não iria por esses dois requisitos. Não tenho queixa da S10. Referente à estética, eu acho mais bonita que a Hilux. Referente a conforto também. Meu pai tem uma Hilux 2013 e referente à mecânica não tenho o que reclamar, só que ela é muito dura. E esteticamente eu não acho tão bonito como a S10. Então eu optei por essa opção aqui. Só que a gente fez uma viagem para o Ushuaia, era antes de postar aqui no YouTube, antes de gravar, e eu fiquei empenhado. Estragou a polia do alternador, que danificou o tensor da correia. E isso a gente estava lá no Chile, a gente foi para o Ushuaia e também na carreteira austral. A gente estava na carreteira austral, deu esse problema. No Chile não achei peça, tem a S10, mas não é esse modelo, não achei. Tive que entrar para a Argentina. Fui até o Ushuaia, não achei. Saí do Ushuaia, sentido ao Brasil, subindo. Passei por 3 cidades grandes, distantes, até que eu achei a peça. Então a S10 ela vai muito bem em território nacional. Então a S10 aqui, se precisar peça no Brasil, não tem problema nenhum. Só que para o exterior complica. Já para o Chile já não achei peça. Para a Bolívia e para o Peru, que foi a última viagem que a gente fez, eu também não vi esse modelo. Então se fosse dar algum problema, já complicaria. Então a Toyota Hilux, como aí vocês sabem aí, isso você acha peça em tudo que é lugar. É um carro, né, internacional em todos os países, vamos dizer. A gente, no Peru tinha Hilux, na Bolívia, Chile, Argentina, então todos esses países que a gente foi, se fosse estar com uma Hilux, se fosse dar problema, acredito que seria muito mais fácil a gente conseguir peça de reposição. Continuando aqui pelo tour, vou mostrar primeiro o carro, depois eu mostro a parte do camper. Talvez está um pouquinho sujo. S10 2014 LT. Aqui na frente nada de modificação. Coloquei aqui um suporte celular. Aqui na frente são 3 câmeras, uma voltada para frente no para-brisa, uma que pega aqui os passageiros e a outra na parte de trás do carro. A parte de trás aqui, uma modificação que eu fiz, eu tirei os bancos traseiros e aqui é o cantinho da bagunça. Aqui a gente tem maquinazinha de lavar, tem os radiozinhos, tem varalzinho, tem botijãozinho de gás reserva, o produtinho ali que vai no vaso sanitário, aqui vem as câmeras,
calibrador de pneu, cadeiras e tudo que é ferramenta. Aqui embaixo eu tenho uma parafusadeira, vara de pesca. Então esse aqui é o cantinho da bagunça, onde a gente carrega as coisas. Eu tinha o banco aqui, e o banco ocupava muito espaço, e tinha o peso do banco. Então eu tirei fora, são acho que 6 ou 8 parafusos aqui, bem fácil de tirar. E deu muito mais espaço e ficou um pouco mais leve para carregar mais coisas. Aqui na lateral eu coloquei duas barrinhas LEDs, um acionamento aqui. Ela puxa energia lá da bateria estacionária. Achei melhor colocar na lateral, depende do lugar com vento que a gente vai ficar e fazer um almoço ou um jantar. A gente coloca as cadeirinhas e mesinha aqui e o próprio carro já ajuda a atacar o vento. Já indo para a parte do camper, a parte estrutural, aqui embaixo dá para ver melhor, é a parte da cama, a parte de baixo da cama. Foi tudo feito com tubo 30-30 galvanizado. A parte de revestimento externo aqui, eu usei chapa galvanizada já na cor branca, e a parte interna ela é um verde musgo. Eu tava entre duas opções. Uma que é o que o pessoal mais usa, que é o ACM. Só que é um material que eu não trabalhei ainda, eu nunca utilizei. E esse material aqui que é a chapa galvanizada. E aí eu fui numa empresa aqui de Venâncio que trabalha com ACM, que faz fachadas. E me fizeram um orçamento para revestir o camper. Eu não me recordo o valor certo, mas daria em torno de 15 mil reais. E foi mais ou menos isso que eu gastei total no camper. Então eu achei melhor utilizar esse produto aqui, que saiu muito mais em conta e ficou bacana também. Então eu fiz a fixação dessas chapas aqui com silicone PU. Aqui onde é que são os rebites, também fixei com rebites, é a estrutura. E usei cantoneiras e perfis para fechar aqui as emendas. Dei um transpasso bacana, transpassou aí uns 40 centímetros. Já na parte de trás aqui, além do banco que eu tirei depois do primeiro vídeo para ter mais espaço, isso aqui também não tinha no primeiro vídeo. Isso é uma alteração que eu fiz depois. Aqui vocês podem ver esse galão e essa mangueira, porque a gente não tem um reservatório separado para água suja, a água do banho e a água da pia, que seria sabão e detergente. Eu coloquei essas peças aqui, depende do lugar que a gente tá, se é num calçamento, um paralelepípedo, asfalto, isso dava uma molhaceira no chão. Então ficava uma coisa não muito bacana. Eu resolvi fazer dessa forma aí, colocar esse galão para armazenar aí a água suja da pia e do banho, e depois a gente despeja aí num bueiro no lugar adequado. Na parte de trás aqui tem um galão 10 litros reserva. Para subir no camper, uma escadinha 3 degraus. Na parte de cima do camper aqui, como vocês podem ver, é tudo artesanal, pessoal, não é nada profissional. Tem uma placa solar de 150 watts e a Starlink. Quando eu decidi fazer um camper, um motorhome artesanal, eu queria algo prático e que me levasse nos lugares que um motorhome maior não me levaria. Só que eu queria espaço. E eu pesquisei aí na internet, olhei imagens. Tem um sistema nos motorhomes maiores que é os layout, que é uma estrutura que sai dentro do camper, dentro do motorhome. E eu fiz isso artesanal no meu. Só que antes de fazer o reforço na suspensão, ficou muito pesado. E isso que eu nem tinha feito ainda o revestimento interno. Eu decidi tirar isso. Tirei isso do camper e agora ele está da forma como vocês estão vendo aí no vídeo. Então esse é o estado, o jeito que ficou o camper. Só que antes desse jeito, dentro dessa estrutura aqui, saiu uma extensão para fora aqui, que ampliava quase 1 metro a mais o camper. Como era feito? Tinha 2 trilhos aqui, um desse lado e um lá, e 2 pezinhos, um aqui e o outro lá. E eu puxava essa extensão para fora. E eu fiz essa regularização do camper com essa extensão e não tive problema nenhum. E eu vou mostrar para vocês agora onde está essa extensão.
Chegando aqui no galpãozinho, no galpão das bagunças, essa aqui é a extensão que eu tinha no camper antes. Só que tinha ficado muito pesado e eu nem tinha feito o revestimento interno. Aqui eu tinha o galão de combustível, que tá lá agora. E esse aqui são os 2 trilhos e os 2 pezinhos. E essa estrutura aqui eu puxava de dentro daquela outra estrutura fixa, que é como o camper tá hoje. Dessa forma aqui é a estrutura do camper que tá lá no carro também. Como foi a regularização do camper? Eu montei a parte estrutural dele. Eu montei as paredes externas aí, nada de revestimento interno. E eu ainda tinha esse slide out aí. E larguei pro despachante. O despachante é um amigo meu. Ele foi na cidade vizinha fazer essa regularização aí. Foi rápido, fácil. Não tive problema nenhum. Não tive que fazer nenhuma alteração. Só tem que se atentar às medidas, né? Tem ali algumas medidas que a gente tem que cuidar na parte da frente, do para-brisa, na parte de trás e na largura. Fora isso, foi bem tranquilo. Mas tudo depende de estado, de cidade e também do despachante, da agilidade dele. Vamos para a parte interna do camper aqui. Utilizei uma fechadura comum aí externa. Revestimento interno eu usei o Pinus e invernizei. Para isolamento da poeira aqui, coloquei uma madeirinha aqui e coloquei um pelinho de porta. E na parte de baixo, aqui não tem nada, eu utilizo essa vedação comum de porta aqui residencial. Cortei ela no tamanho certo e, por incrível que pareça, não entra quase nada de poeira. Essa é a visão de baixo aqui da porta de entrada. A gente tem 2 luzes no teto lá em cima. Uma a gente faz o acionamento aqui nesse cantinho. Depende do lugar que você tá ou de noite, você já liga a luz aqui e já entra com o carro, o camper iluminado. O revestimento interno eu decidi fazer com pinos e invernizar ele para ficar uma coisa um pouco mais rústica. Entre o pinos e o revestimento externo, que é a chapa galvanizada já branca, tem isopor de 3 centímetros. As janelinhas, isso eu mandei um vidraceiro fazer, que trabalha com isso. Ela não tem telinha mosquiteiro, mas não é o problema também. Depende, a gente mantém fechado e liga alguma coisa para os mosquitos. Aqui a gente tem uma piazinha com a torneira. Ali a gente tem um suporte e a Starlink. Aqui um espelhozinho de banheiro. Ali embaixo fica o fogãozinho, 2 bocas e o botijãozinho de gás. Na parte de cima aqui da cama ela ficou com 1,53 por 2 metros. A gente utilizou forro PVC no teto e tem 2 luzes. A luz mais central ali a gente liga aqui embaixo, que eu mostrei para vocês. E essa aqui é a segunda luz que a gente aciona e desliga aqui mesmo. Tem ventilador 12 volts. Isso aqui eu coloquei depois do primeiro vídeo. É um forno de 800 watts. Eu tenho 2 inversores, um de 500 e um de 1000 watts. O de 1000 watts eu achei que daria conta e não dá. Então a gente utiliza esse forno aqui em lugares que tem eletricidade disponível. Na parte de cima aqui eu fiz um aéreo com 3 portas, com bastante espaço. Aqui eu comprei um porta-treco. A gente tem uma geladeira a resfriar 31 litros. Aqui na parte de baixo eu fiz mais um balcão com 2 portas grandes. A gente coloca panelas, pratos e alimentos. Vaso sanitário a gente tem o da Cefro, 20 litros, muito bom esse vaso. Aqui a gente tem uma barra com tomadinha. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para montar o box. Como a gente faz para montar essa estrutura aqui onde eu tô. A gente solta aqui essa estrutura do box, a parte de baixo, com esse elástico, para ela ficar bem presa aqui. Isso aqui eu mandei fazer num pessoal que trabalha com rufos e calhas. Isso aqui é chapa galvanizada também. Ela tem 80 por 80 e eu coloquei aqui embaixo uma válvula de saída. Aqui nas laterais eu coloquei
uma madeira para o meio aqui, para a válvula ficar mais funda e a água correr para fora. Dessa forma aqui fica a base do box. Então aquela válvula vai naquele furo ali, centralizado. Isso aqui eu utilizei uma cortina de lona de caminhão. Cortei ela no tamanho certo. E aqui a base de cima, onde a cortina fica presa, eu fiz com tubo PVC de 20 mm. Instalado o box do banho aqui, questão acho que de 1 minuto eu montei. Como vocês podem ver aqui, a base 80 por 80, utilizei lona de caminhão, cortei no tamanho certo. Aqui em cima aquela outra estrutura de PVC que eu mostrei para vocês, onde a cortina estava fixa. E essa estrutura de PVC, ela é fixa aqui no forro, nesses ganchinhos com aramezinho galvanizado. E a gente coloca o chuveirinho aqui e toma banho. Montado o box, desmontado, questão de 1 minuto eu montei e 1 minuto eu desmontei. Agora eu vou montar a mesa, ela fica dessa forma aqui no modo viagem, ela fica aí encostadinha na parede. E agora eu vou abrir ela e mostrar para vocês. A gente afasta um pouquinho essa base do box aqui. Aqui tem uma travinha, a gente solta essa travinha e puxa a mesa para frente. Aqui na parte de baixo, não sei se dá para ver, tem 2 bracinhos que ficam encostados na parede. A gente abre eles e encosta essa base do box aqui de novo. Dessa forma aqui fica a mesinha montada. Aqui dá para ver, acho que um pouco melhor, os 2 bracinhos aqui que sustentam a mesinha. Aqui na lateral é aquela tranquinha que faz a fixação da mesinha. A gente monta e desmonta ela, e todo esse espaço aqui a gente tem livre depois. O fogareiro é um fogareiro bem simples, de 2 bocas. Ele fica ali no cantinho, tem aquele elástico preto ali que ele fica fixo. Ali é a fonte da Starlink. Eu solto o fogareiro daquele elástico e puxo ele e coloco ele aqui em cima na mesinha. Tem a possibilidade também de pegar todo o fogareiro e o botijão e levar para fora do carro para fazer algum almoço, alguma janta. O colchão que a gente utiliza, ele tem em torno de uns 10 centímetros de espessura, densidade 28. Mas eu não me adaptei muito, eu achei ele muito duro. Se fosse hoje, pegaria a densidade 26 soft. Vamos para a parte elétrica e hidráulica do camper. Aqui eu fiz essa portinha que não tinha no primeiro vídeo. Tem 2 tranquinhas, uma ali e a outra desse lado. A gente abre ela aqui para frente. E aqui é a caixa de água, reservatório e a parte elétrica. Vamos primeiro para a parte hidráulica. No primeiro vídeo eu tinha 6 galões de 20 litros. Só que eu decidi mudar, não era uma coisa muito prática. E aí tem caixas de águas para comprar prontas, só que são os valores elevados. E poderia fazer mesmo com chapa naval e fazer o isolamento interno aí com resina e manta. Só que eu entrei em contato com o mesmo rapaz que me fez ali a base do box. Perguntei, consegue me fazer uma caixa de água com folha galvanizada? Consigo. Qual o valor? R$280. Pode fazer. Ele fez, ficou muito bem feito. Fechei com a tampa aqui em cima com silicone PU e não deu nada de vazamento. Aqui eu coloquei a entrada de água, uma torneira com engate rápido. Aqui em cima nesse cantinho, não sei se dá para ver, mas tem um suspiro. E ali no meio tem uma mangueirinha, essa aqui, de silicone, que é usada aí para bater o nível na construção civil, que ela puxa água. Tem uma bombinha 12 volts lá na frente do motor, ela puxa água aqui dos reservatórios.
Aqui é o acionamento dela nessa tomadinha aqui. Essa bombinha ela puxa a água aqui do reservatório. Ela vai num sisteminha lá que aquece a água do banho e volta aqui para o carro, para a pia e para o chuveiro. Parte elétrica aqui, a gente tem uma bateria de 160 amperes. Tem a placa solar de 150 watts que manda a carga para cá. E também quando o carro está ligado, o alternador do carro carrega a bateria. Aqui a gente tem um disjuntor, tem um controladorzinho de carga, tem um visorzinho aqui da voltagem da bateria. É um emaranhado de fio, mas eu me entendo aqui. A geladeira é ligada direto. Aqui na parte de trás que tem um inversor de 1000 watts, que está a Starlink conectada ali sempre. E também às vezes a gente liga a máquina de lavar roupa que exige um pouquinho mais. E aqui embaixo tem um inversor de 500 que manda energia para essa barrinha de tomadas aqui, que é o que a gente mais utiliza. Essa aqui é a parte elétrica e hidráulica do camper. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema de aquecimento da água do banho e da pia. A gente não utilizou o modo convencional aí que o pessoal tem, que é o aquecedor de passagem, né? Que ele ocupa muito espaço, consome energia e gás. E eu fiz um sistema um pouquinho diferente. Se você pesquisar aí, tem vídeos no YouTube que eu vou explicar para vocês agora. Agora aqui na frente, no motor do carro, essa aqui é a bombinha 12 volts, que eu expliquei para vocês. Ela tem um acionamento lá dentro no carro, no camper. E ela puxa a água lá da caixa de água por essa mangueirinha aqui de nível, essa mangueirinha de silicone. Ela puxa a água, ela vem por aqui, ó, por essa mangueira aqui, pra cá. Segue esse percurso pra lá por trás e vem nesse sistema aqui, ó. Esse é o sistema que aquece a água do banho. Como funciona? Essa peça aqui é um chiller, é um trocador de calor. Então a água da caixa de água vem por aqui, ó, por essa mangueira aqui, ó, e vem para essa conexão em T. Nessa conexão em T, ela vem para essa válvula aqui termostática. E pro outro lado do T, ela vem por essa entrada do chiller aqui, ó, ali embaixo, ó. A água entra ali, troca calor com a água do arrefecimento do motor, sai nessa outra extremidade aqui, ó. Vem desse outro lado da válvula aqui. Aqui você regula a quantidade de água quente e fria e ela sai na temperatura que você quer aqui. Então, para recapitular, a água da caixa de água vem por aqui, vem por esse lado aqui, ó. Entra aqui, não sei se vai focar. Entra ali, troca calor com a água do arrefecimento e sai aquecida aqui desse outro lado que vai para cá, ó. Regula a temperatura, sai aqui. Aqui a água do arrefecimento do motor quente, ela entra aqui, essa mangueira mais grossa, troca calor sentido oposto com a água do banho, ela sai aqui e segue o percurso dela normal do motor. Então esse é o sistema da água quente do banho e funciona muito bem. A gente achou um cantinho aqui no motor, não ocupa nada de espaço. Claro, se você quer tomar um banho quente, que é uma água quente para lavar a louça, o carro tem que estar com a água do arrefecimento quente, o motor ligado. O tour pelo carro já foi, a gente mostrou aí como é que é o camper artesanal. Agora eu vou falar para vocês os 5 erros que eu cometi, que se fosse hoje eu faria diferente. O primeiro eu já falei, que foi na escolha do carro. Nada contra a S10, esteticamente eu acho muito bonita, muito confortável, mas se você está pensando aí fazer viagens para fora, para o exterior, lugares aí mais distantes, eu recomendo uma escolha um pouco melhor e eu recomendo a Toyota Hilux, referente a peças. A peças de reposição eu acho que é muito mais fácil de se conseguir. Vamos para o erro 2. Qual é o erro 2? Erro 2, eu poderia ter aproveitado um pouquinho mais e fazer um pouquinho maior o camper. Na questão da frente aqui, ó, pessoal. Tem regra de tamanho. Se eu não me engano, pode passar 40 centímetros para frente do para-brisa. Eu fiz aqui uns 10 centímetros antes de começar o para-brisa. Se fosse hoje, eu teria feito um pouquinho maior. Ter feito aqui uns 30 centímetros para frente do para-brisa. Eu ganharia mais espaço interno. Na parte de trás, a mesma coisa.
Eu não me recordo certo o tamanho que a gente tem que deixar pra fora aqui da caçamba, mas eu sei que eu poderia ter feito um pouco mais pra fora aqui, um pouco mais longo o camper, teria mais espaço interno, claro, tudo cuidando o balanço, por causa do peso, ficar mais na parte de trás. Referente à altura, pessoal, eu tenho 1,92 m. Se eu não me engano, eu fiz com 2 metros interno. Ficou um tamanho perfeito, um tamanho ali que você não bate a cabeça, você pode caminhar tranquilo, não precisa ficar se abaixando. Outra coisa que eu acredito que eu fiz o certo, que se fosse fazer eu faria de novo da mesma forma, é aqui na lateral, ó. Eu mantive reto aqui, eu não avancei para fora o camper. Eu não precisei alterar nada de espelho para ter uma visibilidade. E dessa forma aqui tem uma visibilidade muito boa. Erro 3. Erro 3 que eu fiz, pessoal, quando a minha ideia era fazer o camper, era fazer algo fixo em cima do carro. Algo que a minha ideia era sempre estar saindo, sempre acampando, sempre viajando, mas não é dessa forma que funciona. Tem dias aí que você tem compromisso, tem dias aí que o tempo tá feio e você não sai. Então eu errei em não ter feito sapatas. Ter feito aqui, ó, nas laterais. Outros campers eles têm aqui nos 4 cantos as sapatas aí que você tem como tirar o camper de cima. Isso eu não fiz, porque a minha ideia era estar sempre saindo, sempre viajando, e a ideia não era sempre ficar tirando de cima toda hora. Isso foi um erro que eu fiz. Eu deveria ter feito essas 4 sapatas. Ah, mas poderia fazer ainda. Não, agora eu não vou fazer mais, por um outro erro que eu cometi, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Erro 4 que eu cometi. Erro 4 foi onde eu apoiei o camper. Eu apoiei ele em 3 lugares. Lugar 1, eu apoiei ele em cima da cabine aqui. Eu coloquei até essas 2 barras aqui, 2 racks, e a parte da cama fica apoiado aqui em cima. Aqui foi um acerto, foi um reforço de apoio ali. Segundo ponto de apoio foi o fundo do camper na caçamba da caminhonete, no fundo da caçamba. Correto. Aqui que eu cometi o erro, pessoal. Eu apoiei o camper na lateral da caçamba. Se fosse hoje, eu teria deixado um vão aqui de uns 5 centímetros de espaçamento. Se futuramente eu quero trocar de caminhoneta, eu quero pegar uma outra caminhoneta e quero manter o camper, esse camper foi feito especificamente aqui para essa caminhoneta, apoiado certo em cima dessa caçamba. Então esse foi o erro 4 que eu cometi, foi esse ponto de apoio. Eu apoiei em cima lá do rack, eu apoiei no fundo da caçamba e cometi o erro de apoiar aqui na lateral, ó. Eu até coloquei aqui uma borracha, coloquei um silicone PU aqui. Esse foi o 4º erro que eu cometi no meu camper artesanal. E o 5º erro que eu cometi, que eu vou mostrar para vocês. E o 5º erro foi o mais grave, que foi o quê? A fixação do camper no carro. Eu fiz uma fixação um pouco diferente dos demais, dos outros campers. A maioria dos campers, eles fixam nos 4 cantos, na parte de trás aqui, na parte da frente, com barra rosqueável. É feita uma estrutura aqui de baixo aqui, que atravessa ali, ou até mesmo interno no camper, ou aqui atrás, uma barra que atravessa embaixo aqui, um grampinho e uma barra rosqueável aqui, e é fixo dessa forma aqui. E eu fiz diferente, eu vou mostrar para vocês agora. Não sei se vocês conseguem ver, mas dá para ver bem sim. Na parte interna das carrocerias aí de caminhonete, nos 4 cantos tem um fixador aí de corda, de catraca. E eu tirei esses fixadores aí e aproveitei os 2 furos e fixei dessa forma aqui, ó. Eu soldei uma barra chata e coloquei 2 parafusos
já nos furos ali com rosca da caçamba. E esse foi o erro que eu cometi. E já tem parafusos aí que encravaram, que eu não consigo apertar e nem soltar. E agora o camper está praticamente fixo em cima da carroceria aqui, da caçamba. Então, para tirar, só cortando esses parafusos aí. E é uma função para ter acesso. Eu fiz dessa forma aí nos 4 cantos. Dessa forma aí que eu fixei o camper, nesses 4 pontos aí, foi fixo com 8 parafusos, 2 em cada canto. Eu já peguei subida forte, já peguei descida forte, bastante buraco, o camper tremeu, balançou bastante. Nunca tive problema nenhum, o camper nunca saiu do lugar, não mexeu, nada. Só que esse é o problema, eu não consigo mais tirar de cima, a não ser que cortar os parafusos. E ainda eu tenho algumas conexões que ligam o carro ao camper, mas isso é o de menos. Então esse foi o 5º erro que eu cometi, que foi a forma que eu fixei o camper no carro. Se fosse hoje eu teria feito diferente, como eu falei para vocês, com barras rosqueável nos 4 cantos. Então esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo aí de um novo tour e também dos 5 erros que eu cometi no camper. Espero que você tenha gostado, espero que sirva de inspiração aí para você fazer alguma coisa no seu camper e que os erros que eu cometi não sirvam de inspiração para você. Curte, comente, compartilha e não deixe de acompanhar o nosso canal Rotas e Memórias. E até a próxima!